Bom dia, segunda aula aí de Biologia Celular 2. E tem aqui a Terezinha no quadro, depois vai para o grupo, deixa no grupo. Quem não for novo e não estiver no grupo, estiver só assistindo aula online, anota por favor meu telefone, meu zap, me chama lá no zap. É 983625091, tá? Vamos lá então, aqui ó. Terminando os termos, a gente precisa saber esses termos, porque geralmente os exames eles vêm falando desse termo. Então, às vezes vem uma displasia, uma metaplasia, o pessoal fica, ai meu Deus, eu estou com câncer, o que é isso? Tá? Quando fala o nome feio. Geralmente, tudo que a gente estudou aqui, até aqui, displasia, metaplasia, tudo que a gente estudou até aqui, não são alterações malignas. Mas algumas são alterações pré-malignas, ou seja, se não cuidar, vai se tornar maligno. Quando a gente chega aqui nas neoplasias sim. Por quê? O que é o câncer na verdade? É quando uma célula do corpo, por algum motivo, sofre uma alteração, uma mutação. E ela para de responder aos estímulos normais. Porque todas as nossas células, ela passa, né, ela sofre alguma situação, ela precisa se recuperar, passar por um processo de recuperação, de cicatrização, né? E às vezes até de diferenciação, ela se diferencia. Tudo isso é benigno até certo ponto. Nós recebemos muitos estímulos. Nós já nascemos com os estímulos internos, né? Já são situações naturais, tem pessoas que já têm uma predisposição maior a ter alguma deficiência, algum problema de saúde, né? Aí a pessoa já tem outras doenças que ajudam nisso, diabetes, pressão alta, inúmeras outras doenças que já prejudicam o corpo. Então a gente já tem os fatores inerentes da gente mesmo, próprios nossos. Soma-se a isso fatores externos, tá? E infelizmente, muito do que nós consumimos, ainda que seja natural, isso está contaminado com algum ingrediente que não faz nada bem para a saúde. A água, por exemplo, ela é contaminada por bioplásticos. Quem já viu polímeros, biopolímeros, plásticos, né? Que já vem na água, por isso que é importante estar usando ali um purificador. Trocar o filtro do purificador, não adianta só comprar o aparelho, todo ano tem que trocar o filtro. Várias substâncias são adicionadas à água para poder fazer a sua limpeza, tratar essa água para o consumo. A água fica limpa, porém, quando a ser saudável é outra coisa, né? Totalmente saudável. Infelizmente, fica alguns resíduos ali, né? Quem já viu assim que fechou a água para tratamento? Quando volta a água, você já percebeu como é que ela volta? Parece que tem sabão nela. Ela fica fazendo um negocinho branco assim, parece espuma de sabão. Vocês já perceberam isso? Então, aquilo ali são produtos químicos que é colocado. Aí depois que você coloca, tem que esperar um bom tempo para aquilo decantar, para você começar a puxar água. Só que pela pressão, né, quem vai ficar sem água, né? Aí a empresa fica muito mal, acaba liberando, jogou, espera aí, sei lá, 2 horas e libera a água. E uma coisa que deveria esperar muito mais tempo, então acaba vindo esses resíduos ali. Entendeu? Infelizmente a água que a gente consome tem muitas porcarias. Soma-se a isso a produtos até mesmo naturais que vêm cheios de agrotóxicos. Isso é horrível, tá? Faz muito mal para o nosso corpo, tá? Além disso, a gente ainda sofre também com os produtos industrializados e que muitas das vezes são os mais consumidos, né? Na nossa pressa, ninguém vai falar assim, ai, eu vou levar uma manga, eu vou comer uma manga. Por quê? A manga você vai ter que lavar, descascar, picar, botar no recipiente.
Eu, pelo menos em casa, eu faço isso. Eu pico ela, por exemplo, pode ir comendo pedaço por pedaço para não sujar tudo. Você pode até comer ela com a mão, só que você faz muita sujeira. Então a gente coloca ali os pedacinhos e vai comendo com o garfo. Então, dá trabalho. O que a gente fala? Eu comprar um pacote de biscoito, carinha, já vem pronto, eu abro e como. Entendeu essa situação? Ah, eu tô com fome. Ah, não vou fazer comida não, vou comprar um salgado. Tem muita gente que faz isso. Aí troca para aquele salgado frito naquele óleo velho, cheio de acroleína. A acroleína é uma das substâncias que favorece muito a mutação ruim da célula, tá? E que pode gerar o câncer. Porque, como eu já falei, é para nossas próprias células que fica maluca. E ela fica maluca por quê? Por causa de estímulos. Ela é estimulada. E quando ela é estimulada, ela acaba passando por uma proliferação maligna, que aqui da proliferação celular anormal, maligna, de maneira descontrolada, a célula perdeu o controle e autônoma. Ninguém consegue ajudar ela está por conta própria. Irreversível, olha o que o nome fala, irreversível. Aquele ponto que ela chegou não tem mais volta, é irreversível. Onde as células reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar. Então ela só vai começando a mudar, se multiplicar, e forma um tumor e por aí vai, aquelas células todas malignas não para, continua se diferenciando, se multiplicando, atacando os outros órgãos e destruindo as células boas que estão ali. Isso é um câncer. A gente chama de uma infiltração, né, também. Que pode acontecer em uma parte do corpo, ela tem origem, sua origem primária, sei lá, né, num órgão tal, num tecido tal, e aquilo se espalhar, que a gente chama de metástase. Entendeu que situação difícil? Tá? Então, o câncer, cada um já tem uma predisposição genética a ter, tá? Cada pessoa já apresenta isso, tanto que os médicos perguntam, na sua família alguém tem câncer? Entendeu? Então os médicos, eles já ficam ligados, porque isso é um sinal de alerta que algo pode acontecer. Não que algo vai acontecer, mas que algo pode acontecer. Isso já é o primeiro sinal. Soma-se a isso todas essas características que eu falei. A pessoa dá muito mais importância, né? Aí você vai lá fazer um lanche, em casa, almoçar alguma coisa. O que você faz? Você faz um suco natural ou você toma tangue ou refrigerante? Tangue, refrigerante, aqueles xarope de guaraná. Quando a minha avó faleceu de tumor do cérebro, eles perguntaram. Aí eles falaram que era para a família toda fazer exame. Ninguém até hoje fez. Pois é. Depois de alguns meses não, mas alguns anos, a minha tia foi e desenvolveu um câncer no seio, na mama. Aí eles novamente me pediram, porque tipo assim, eu que acompanhava ela no hospital. Aí eles falaram que era pra, eles acharam que eu era filha dela, aí eles falaram que era pra mim poder fazer exame de mama e fazer um check-up geral. Isso. Aí falaram com meu tio também, falaram com meu primo, para poder fazer um exame de todo mundo e avisar a família, para poder fazer isso. Isso aí. Porque aí você já sabe, é igual a Angelina Jolie. A Angelina Jolie esperou ter o câncer para ela retirar a mama? Não, ela retirou a mama antes. Por quê? Porque a mãe dela, a tia dela, todo mundo já tinha passado por aquele processo, ela fez o exame, constatou que a chance dela desenvolver era muito alta. Então ela falou, opa, antes que isso aconteça, eu me antecipo. É isso que eu falo, os exames, gente. A gente tem que fazer antes de acontecer, não esperar acontecer para você fazer. Ah, não estou sentindo nada. Quando eu sentir, aí eu faço. Aí quando você sentir, às vezes, dependendo da situação, já é tarde demais. Então, é antes. Os exames, eles têm que ser feitos anualmente. Porque se tiver alguma coisa errada, já começa a ver muito rápido, muito antes. Entendeu? Cortar o mal pela raiz.
Porque eu não consegui mandar foto, mas tinha uma foto do útero normal, colo do útero normal, e tinha uma outra foto do colo do útero da mulher todo tomado de câncer. Gente, para ter chego naquele estado, quando ela foi procurar o médico e já era sintomático, já não tinha mais o que fazer. Aí você pega um monte que está com lesão inicial, já dá para remover uma partezinha. Faz ali o que tem que fazer, radioterapia, quimioterapia, e encerra o assunto. Mas arranca fora, não. A pessoa espera tomar conta de tudo. E quando ele aumenta tanto daquele jeito, provavelmente algumas célulazinhas ali já saiu, já foi espalhou para outra parte do corpo. Como é que você vai descobrir? Olha o problema aí que é a metástase. Muitas pessoas, quando descobrem o câncer, caso de câncer, já está com metástase, já espalhou o corpo todo, vai fazer o quê? Entendeu? Ah, está começando a mama, aí da mama vai para o pulmão, vai para o fígado, vai para o pâncreas, vai para não sei para onde, ferrou. E aí, vai fazer o quê? Minha colega estava, morreu nova, novíssima, morreu de câncer de mama. Por quê? Descobriu logo depois que teve um bebê 20 e poucos anos. Fez a químio, mas não quis continuar o tratamento, que é muito ruim de fato, né? É horrível quem passa por isso, né? Então, não quis continuar. Achou que estava bem, já tinha feito a quimioterapia, largou para lá. Quando ela perdeu a visão, ficou cega assim, do nada, ela voltou no médico. O médico pegou o oftalmo e falou assim: cara, você teve câncer? Aí ela: tive. Ele: pois é, ele está aqui também, tomou 2 listas. Quer dizer, se ela tivesse mantido, retirado a mama, que foi a orientação médica, feito tudo, que eu sei que é pavoroso para a mulher, se ela tivesse, ela mesmo fala: poxa, amiga, eu me arrependo tanto. Tratou o olho, ficou cega de um, mas voltou a enxergar do outro. Agora você vê, uma pessoa agora já está com os 30, né, já tinha passado muito tempo. Câncer, aí ficou cega de um olho e o outro estava enxergando, graças a Deus ainda voltou. Mas aí o bicho já estava no pulmão também, morreu asfixiada. Morreu asfixiada, horrível, você não tem noção. Sabe? A pessoa querer respirar e não tem, então, o pulmão está todo tomado de câncer. Morreu aos 30 e poucos anos, nova, deixou um filho da idade da minha filha, que a gente teve bebê juntos. Entendeu a situação? Aí eu fico assim, meu Deus, aí eu falava tanto com ela, eu brigava tanto com ela. Cara, tem que ir no médico. Cara, não pode deixar pra lá, não pode achar que eu tô. Ah, porque eu acredito que eu tô, eu também acredito, mas vai no médico, faz tudo. Entendeu? Que tá o teu alcance. Aí, ó, deu mole, entendeu, gente? Então não pode dar mole, não pode. Várias coisas que a gente utiliza, principalmente salsicha, que é um veneno, que às vezes muitas pessoas comem salsicha em casa como se salsicha fosse uma carne. Macarrão com salsicha, arroz, feijão, salsicha frita, salsicha empanada, salsicha ensopado, salsicha... Gente, não se come salsicha. Salsicha é a mesma coisa que você está ingerindo veneno. A única diferença é que o veneno te mata na hora. A salsicha vai te matar depois. E junto à salsicha, todos esses embutidos aí que é uma merda. Tem substâncias ali que vai liberar nitrato no teu corpo. Que aquilo ali é extremamente cancerígeno, extremamente. Tem também a proteína que vem dessas frituras. Você gosta de batatinha Ruffles? Come não. Eu não como, nem deixo meu filho comer. Amo, adoro. Aqueles pacotão, eu como assim, feliz da vida. Não como nunca mais. Desde que eu soube disso, eu nunca mais comprei ou comi uma batata Ruffles. Eu falo aqui, a boca chega encher d'água. Entendeu? Refrigerante lá em casa só entra assim, comprou a pizza, veio com refrigerante. Aí a gente toma um refrigerante. Mas ir no mercado comprar refrigerante para levar para casa, não vai esperar isso de mim. Salsicha,
linguiça, bacon, carne seca, tudo isso é veneno para a saúde. Professora, eu vou comer. De vez em quando, gente, é óbvio, de vez em quando, o organismo ele tem seus sistemas de defesa. Então, se ele for atacado de vez em quando, ele consegue até se proteger. Agora, constantemente viver desse jeito é que não dá. Entendeu? Todo dia. Aí tá complicado, né? Entendeu, gente? Tá? Então, cuidado. Tudo, radiação. Por que é perigoso fazer raio-x? Tomografia? Quem trabalha, né, com isso tem lá suas limitações, né, quantidade de trabalho, tudo é controlado, tudo. Eles ficam com um crachazinho que controla o nível de radiação. Gente, aquilo ali é muito. E a gente toma radiação solar, né, a radiação solar, que é perigosa, principalmente para mim que sou branquela, entendeu? Para quem é branquela, sofre aí com o sol, com a radiação solar. Queima a pele e faz mutação do material genético. Quando faz mutação do material genético, ela fica assim, ó, proliferação anormal, começa, entendeu? Minha prima mesmo, o marido dela é muito branco, e ele era pedreiro, porque ele estava vivo ainda. Mas começou o quê? O que ele teve? Câncer de pele. A sorte que ele viu muito no começo, conseguiu fazer a cirurgia, retirar e morreu por ele estar vivo até hoje. Mas entende que é o cuidado com a saúde? Às vezes você está com uma pinta no corpo, apareceu uma pinta. Ah, normal, não é não. Não é não. Quer dizer, pode ser e pode não ser. Procura o médico. Mostra para o médico, doutor, essa pinta aqui é normal ou não? Entendeu? Geralmente não é. Eu estava com uma aqui no braço, todo mundo me falava, Simone, essa pinta aí não é normal. Eu, mas é tão bonitinho, eu acho ela linda. Simone, não é normal. Teve um dia eu trabalhando no hospital, todos os médicos falaram, cara, isso não é normal. Cara, isso não é normal. Aí eu fui na dermatologista que atendia lá. Quando a mulher viu, ela falou, vamos arrancar isso agora, gente. Por fora, estava uma pontinha verdinha, meio azulada, pequenininha. Por dentro, você tinha que ver as raízes igual neurônio sugando todo o meu sangue e crescendo. Uma coisa pavorosa, eu tive que tomar 3 pontos, deu uma trabalheira, a médica ainda ficou assim, meu Deus, eu acho que eu arranquei tudo. Ai, tomara que eu tenha arrancado tudo. Entendeu? A médica não viu igual você, assim, muito igual, pequenininha, cabelinho enroladinho, igualzinho, branquinho, mesmo foi igualzinho você, ó. Fala. É a névoa azul que a gente chama, névoa azul. Parece até aquelas de tatuagem. Isso, tem que arrancar. Aí ele até falou, olha, se mais alguém da sua casa, da sua família, tiver, manda arrancar imediatamente. Aí mandou para a biópsia, veio o névoa azul, e aí era uma alteração já pré-maligna. Olha aí o problema que eu ia arrumar para minha vida. E eu achava normal, uma pintinha. Depois disso, qualquer verruga, eu já fui no médico, 2 médicos diferentes, que essa verruga aqui no meu pescoço. Todos os 2 falaram, não precisa tirar, ela é benigna. Mas eu já fui em 2 médicos, e daqui a pouco eu vou procurar um terceiro e vou falar, doutor, eu quero que tire. Que eles falam assim, não, é benigna, não tem perigo, não precisa tirar, mas eu quero que tire, eu não quero que deixar. Entendeu? Eu já arranquei muita, na barriga nasceu tipo uma verruguinha linda na barriga, marronzinha, quase da cor da pele, só que ela era toda cheia de pontinha, assim, esquisita. Na hora que o médico, aí eu já sabia, mostrei pro médico, doutor, olha isso aqui, quando ele olhou, ele vai arrancar agora, pode ver que tá aí. Enfiou a agulha, anestesiou e cortou na minha barriga. E ele falou, ainda tem mais aonde? Eu falei, tem nas costas. Ele foi lá nas costas, arrancou tudo. Ele arrancou tudo e queimou todas as outras pequenininhas. Não tem mais pequenininha que fica aqui no pescoço? Que nasce, ele queimou tudinho. Com um instrumento mesmo lá. Ele foi e queimou aquilo tudinho. Entendeu? Não pode. Nada que apareça. Só que quando é superficial e na pele, você ainda consegue ver, né? Internamente. Por isso,
vai começar a mostrar uma alteração. Se tem uma alteração, tem alguma coisa errada. Aí o médico começa a investigar a partir daí. Entendeu? Ah, mas já são examezinhos bobos, todo ano eu faço, não dá nada. Graças a Deus, mas quando der, não deixa pra lá não. Deu alguma coisa alterada? Já corre atrás. Deixa eu ver a pintinha. Minha mãe fez. Tua mãe que nem tira foto. Entendeu? Sempre que você... Névoa azul. Névoa azul. Que eu tava no ombro e eu achava tão bonitinha. E ela não crescia por fora não, tá? Ela tava crescendo por dentro. Como foi aqui, eu adoro sangue, né? Eu vi a médica cortar, eu vi a médica fazendo tudo. Entendeu? Quando eu olhei por dentro, a médica ficou apavorada, muito apavorada, muito apavorada. Ela, meu Deus, olha como é que tá. Começou com o bisturi arrancando assim, ó, tecido, eu tive que tomar 3 pontos. Entendeu? Então, complicado. Não pode deixar de jeito nenhum nada que seja estranho. Melhorar a alimentação. Tem que melhorar a alimentação. Eu sei que é difícil. E a gente já criou aquele costume de comer besteira mesmo. Eu gosto pra caramba. Eu adoro comer McDonald's. Adoro comer McDonald's. Gente, adoro. Só que eu como uma vez ou outra. Às vezes eu saio, se eu sair 2 vezes por semana e passar, às vezes só tem McDonald's. Ai, eu não acredito não, gente, eu já comi uma vez, eu não vou comer de novo. Teve uma vez que eu comi 2 vezes por semana, mas eu fiquei me sentindo horrorosa. Por quê? Porque não pode. Você comer uma vez a cada 3 meses, até passa. Mas constantemente, toda semana, todo mês, direto, entendeu? 2 vezes por semana, então, misericórdia. Então, evita ao máximo. Em casa eu faço suquinho natural. Tento fazer polpa de fruta. Não tem as polpas de fruta? Você fala assim, vou fazer um suco, a polpa de fruta que é saudável. Caro pra caramba. Aquilo ali tem um conservante que é maligno nas coisinhas de fruta, polpinhas de fruta, tá? A gente acha que ela está sendo natural, está sendo conservada, né, no gelo, por isso que ela é congelada, né? Se descongelar, não, ela tem conservante bravo ali dentro. Conservante que faz muito mal para a saúde. E às vezes a gente, compra frutinha no mercado. Ontem mesmo eu estava lá com maracujá. Aí o maracujá, como eu estou com gastrite atacada, eu não posso comer nada. O que eu fiz? Sacolé. Botei leite condensado, bati tudo no liquidificador, fiz um sacolézinho e botei na geladeira. Vou comprar sorvete? Não, vou comer o sacolé do leite que eu fiz, embora o leite não seja uma coisa tão saudável assim, né? Botei leite em pó, botei leite, fiz uma mistureba lá, botei açúcar, botei leite condensado, bati isso aqui ainda tudo na geladeira. Entendeu? Eu sei que dá um trabalhinho, até dá, mas às vezes é o que a gente tem que fazer, não tem jeito. Entendeu? Melhorar mesmo a alimentação. Porque viver comendo isso por causa da pressa, por causa dessas coisas todas, não adianta. Você está na rua, está com muita fome, não tem mesmo outro jeito, compra uns peitinhos de franguinho, vai comer uns franguinhos, uns peixinhos. Tenta melhorar, mudar as coisas, entendeu? Para poder tentar evitar. Tenta comprar salgado mais de frango, assadinho de frango. Tenta melhorar. Você até vai comer besteira. Mas vai comer um pão de batata. Pão de batata, a massa tem batata mesmo, né? Se ele fizer mesmo um pão de batata, não é tanta farinha assim, é mais batata. Eu faço em casa, a gente põe batata mesmo, entendeu? Na massa. Farinha, leva tudo igual os outros, mas põe batata. Então sempre que eu vou, coruja, é óbvio que eu vou comer na coruja, pão de batata. Com frango, com peito de peru, ricota, com qualquer coisa. Por último, queijo e presunto. Entendeu? Tá? Porque já é processado, já também é ruim. Mas assim, tentar melhorar a alimentação. Tentar pelo menos, tá? E suco, amores. Compra lá laranja, dá uma espremida, limão. Limão então que é barato, 2, 3 limão faz maior jarrão de suco. E taca suco pra dentro, tentar parar um pouco com refrigerante. Entendeu? Tá? Aí vamos agora para a apostila. Então, gente, todas essas situações que eu falei vão levar a lesões. Essas
células ou um tecido, ou em células dentro de um tecido. Essas lesões, elas podem ser reversíveis, olha que o nome fala, reversível, ou seja, que tem volta, ou irreversível, que não tem mais volta, chegou no nível que não tem mais volta. Ou ela pode se iniciar uma lesão reversível, que é benigna, e se transformar numa lesão irreversível, que é maligna, que é aqui, ó, irreversível. Não tem mais como você voltar atrás, você vai ter que arrancar aquilo ali. Entendeu a situação? Tá? Aí vamos lá, ó, lesões celulares reversíveis e irreversíveis. Definição: é o processo de adaptação da célula diante de um efeito agressivo. Então, ó, a lesão é o efeito agressivo. Pode ser um choque elétrico. Você sabia que um choque elétrico, ele detona você? Às vezes a gente fica tão acostumado a tomar choque que a gente nem procura o médico, não é? Ai, tomei um choque, ai merda! Droga, tomei um choque. Mas o correto é, tomou um choque, procurar o médico, porque isso pode levar a uma alteração, principalmente cardíaca ou neurológica. Entendeu? Porque é uma lesão, na verdade não é uma lesão,